Eu acho que no Brasileiro o Vasco não cai mais. Eu acho que, independentemente do que acontecer na Copa do Brasil, o Diniz será mantido para o projeto Vasco 2026 aí. E claramente ele vai fazer uma nova montagem desse elenco, vai fazer ali alguns limpas no elenco, né? Jogadores que deverão deixar o Vasco, assim a gente espera. Situação de saída de jogadores, cara, tem muito atleta que tem que deixar o Vasco, cara. Tem muito jogador que o Vasco tem que negociar para melhorar aí, abrir espaço, né, claro, para melhorar o elenco na próxima temporada. Começando aqui pelo gol. Sinceramente, velho, Daniel Fuzato, velho, não passou confiança alguma aí ao torcedor vascaíno no jogo, principalmente aquele jogo contra o Mirassol, né, cara, onde ele foi muito mal e claramente aí é um goleiro que eu não sei se seria interessante para o Vasco continuar com ele para a próxima temporada. Para muitos, nem fede nem cheira, mas vale ressaltar que temos no banco um goleiro muito importante vindo da base, que é o Felipe Gabriel, jogador muito promissor, que merecia sim figurar no banco de reservas e ser o reserva imediato do Léo Jardim e ganhar mais minutos, principalmente no Campeonato Carioca do ano que vem. Eu acho que seria interessante para o Vasco tentar aí se desfazer do Daniel Fuzato. Outra situação aí, a lateral direita, cara. Eu acho que praticamente o Paulinho deverá ser emprestado ou deverá sair do Vasco de alguma maneira, já que tá bem difícil para ele a concorrência, né? Tem PH, tem Pumita, só que a situação do Pumita ainda não foi resolvida, né? O jogador não teve seu contrato renovado com o Vasco, tem um contrato se encerrando no fim desse ano de 2025, e se o Vasco não renovar com o Pumita Rodrigues, o Vasco terá que buscar talvez um outro lateral direito para compor o elenco, ser o reserva imediato do PH, ou tentar aí dar oportunidades para o garoto Paulinho. É complicada essa situação, o Pumita tem um alto salário e claramente a diretoria do Vasco não gostaria de renovar o contrato com ele pelos valores que o staff do atleta gostaria. O staff do jogador deseja uma valorização salarial e também uma valorização dentro do clube, para que ele possa ganhar mais minutos, para que ele possa estar na lista final do Uruguai para a Copa do Mundo do ano que vem. Vamos ficar no aguardo aí. Até agora, a situação do Pumita segue indefinida e o jogador pode deixar o Vasco sim no fim dessa temporada. Na zaga, acho que claramente só deveria ficar Carlos Cuesta e Robert Renan para o próximo ano. Lucas Freitas, Lucas Oliveira e Maurício Lemos, cara, eu acho sinceramente todos esses jogadores têm que deixar o Vasco. Lucas Freitas talvez menos, né? Um pouco menos, né? Por mais que ele fale bastante nos jogos, mas ele para compor o elenco pode ser interessante ali no banco de reservas. Mas eu, sinceramente, faria um limpa, tiraria os três e contrataria outros 2, 3 zagueiros ali para o sistema defensivo reserva do Vasco, já que a nossa dupla de zaga titular a gente espera que continue sendo Cuesta e Robert Renan na próxima temporada. Comenta aí o que você acha desses 3 zagueiros, qual deles você manteria se você limpava esses 3 jogadores do Vasco. Na lateral esquerda, como a gente falou, temos aí a situação do Vitor Luiz, Riquelme, Leandrinho ganhando poucos minutos, eu acredito que pode ser emprestado na próxima temporada, e Riquelme e Vitor Luiz deverão deixar o Vasco. O Riquelme talvez emprestado, o Vitor Luiz tem o seu contrato se encerrando no fim desse ano, e claramente não terá o seu contrato renovado, já que o Fernando Diniz, quando o Vitor Luiz estava 100%, optou por colocar o Pumita Rodrigues improvisado na lateral esquerda e não utilizar o experiente lateral durante a lesão do Lucas Piton, que é o titular incontestável da lateral esquerda do Vasco. Se o Vasco trazer o Guilherme Arana, vamos ter 2 ótimos laterais, né, cara? Vamos ter ali o Lucas Piton e também o Arana para a posição. Cara, quanto a volante, eu acho que o Vasco só teria que se desfazer do Matheus Cocão. Sinceramente, eu acho que não tem condição nenhuma dele continuar jogando no Vasco. Jogador que tem mais baixos do que alto aí, por mais que o ano passado ele tenha jogado bem, formado uma boa dupla de volantes com o Hugo Moura no campeonato do ano passado, só que nesse ano ele caiu demais, tá muito abaixo, realmente aí. Também tem a situação do Paulinho, né, cara? O Paulinho aí veio de uma lesão muito grave, não conseguiu retomar o bom futebol. Talvez seria interessante para o Vasco emprestá-lo, já que ele tem um contrato ainda com o clube, poderia emprestá-lo aí para a próxima temporada, pegar um pouco mais de minutagem, pegar mais também rodagem aí no Campeonato Brasileiro, para que ele volte para o Vasco melhor, porque até agora, desde que voltou de lesão, o jogador não vem atuando com qualidade. Quanto aos outros volantes, acredito que todos eles ficarão no Vasco. Thiago Mendes, o Barros, o Jair está lesionado, infelizmente, tem o Tietê e também o Hugo Moura. E também tem o Esforza, que voltará de empréstimo, e que o Vasco também não deverá utilizar na próxima temporada, deverá talvez tentar vendê-lo ou reemprestá-lo a algum outro clube. Possivelmente o Juventude cairá de divisão, né? E na criação temos 3 meias de criação, né, cara? Temos o Coutinho, Estrela e o Matheus França. Como eu falei, a situação do Estrela. Acho que o Estrela pode ser um jogador a ser emprestado pelo Vasco, a menos que o Diniz queira realmente dar mais oportunidades para ele. Seria interessante dar oportunidades para esse atleta no Campeonato Carioca, que vai estar ocorrendo em paralelo com o Campeonato Brasileiro e também com a Copa do Brasil e também Libertadores.
E no ataque, cara, temos diversas situações. A principal delas, lógico, é a do Jean Davi, cara. Não tem a mínima condição mais desse cara continuar no Vasco, no elenco do Vasco, foi fazer parte do plantel do Vasco para 2026. O Vasco tem que tentar buscar uma rescisão, buscar alguma coisa com esse atleta, confessar que realmente errou na contratação dele, falta isso na diretoria, porque foi um erro gigantesco contratar o Jean Davi. Temos outras situações, como o Benjamin Garré, por exemplo, um jogador que pode ser útil no Carioca. Até agora, não mostrou que veio. Não sabemos se é do interesse do Vasco continuar com esse atleta para a próxima temporada, se é vendê-lo, se é emprestá-lo ou fazer alguma coisa com esse jogador. Não sabemos aí realmente o que vai acontecer com o Garré. Na minha opinião, é um jogador que gera mais dúvida no ataque vascaíno hoje, no elenco do Vasco. No ano que vem também a gente vai ter a volta do Adson, né, que infelizmente fraturou a perna nesse ano. A expectativa é que ele volte pelo menos até ali, março, abril, com a camisa do Vasco. Não sabemos se ele vai voltar antes ou depois desse período. Mesma coisa com o Jair, né? A gente ainda não tem uma previsão da volta do Jair. Os atacantes que deverão continuar no Vasco normalmente deverá ser o Nuno Moreira, Andrés Gomes, o David. A situação do Ryan segue também indefinida. Não sabemos se vai pintar proposta. Se aparecer proposta boa, o Vasco vai vender. Se não, o jogador vai continuar no Vasco. Assim a gente espera, né? Que possa, quem sabe, ter uma oportunidade dele ficar mais tempo no Vasco. Mas se aparecer uma proposta muito boa, o Vasco também não pode se opor e tem que vendê-lo. E também temos o Verratti. Já falando do planejamento para 2026, claramente aí o Vasco vai ter que buscar muitos reforços para a próxima temporada. Especialmente se ganhar a Copa do Brasil ou se ganhar uma vaga via Campeonato Brasileiro para Libertadores, para pré-Libertadores, o Vasco vai ter que reforçar e muito esse time aí, já que esse mesmo time não conseguiu jogar bem a Copa Sul-Americana, né? Sempre bom lembrar isso. Uma competição internacional, o Vasco foi muito abaixo e esperamos que, caso o Vasco conquiste a Copa do Brasil, que é o sonho de todo vascaíno, já na fase de grupos, ano que vem na Libertadores, o Vasco tenha um elenco muito mais forte. Vale sempre lembrar a galera que o planejamento tem que começar agora. O planejamento do Vasco tem que começar agora, já deve ter começado claramente, já que em janeiro começa de novo o Campeonato Brasileiro. Aí vai ter a temporada mais esticada, o campeonato vai o ano inteiro e em janeiro o Vasco tem que correr contra o tempo aí já para reforçar o seu time e também se desfazer de jogadores, como a gente falou. Muitos atletas deverão deixar o Vasco e o Vasco precisa reforçar principalmente um time titular ali com uma ou duas posições. Na minha opinião, precisa urgente de um camisa 9 mais qualificado do que o Verratti e precisa trazer também, na minha opinião, um primeiro volante com uma maior qualidade do que o Hugo Moura. O Hugo Moura é um jogador que quebra o galho, é um jogador que joga bem, mas também falha muito no jogo. E, na minha opinião, o Vasco precisaria trazer um camisa 5 de mais qualidade, de mais confiança, para jogar ao lado do Barros. Eu acho que o Barros não sai do time do Vasco, mas eu contrataria um camisa 5 de excelência, um jogador, um volantão ali, para ser titular incontestável do time do Vasco. E, na minha opinião, no time titular, eu acho que eu faria esses dois movimentos. Claramente, se o Ryan sair do Vasco, eu acho que o Andrés Gomes vai preencher ali a vaga dele naturalmente na ponta direita. E o Vasco vai ter que buscar um outro ponta para completar o banco de reservas. Quanto a especulações, a nomes, tivemos nos últimos dias aí a especulação do Richarlison, né? Eu acho que é uma situação bem inviável hoje. Eu acho que foi o único nome para a camisa 9 que foi especulado, né? Um 9 de peso. Só que, na minha opinião, o Richarlison não vem para o Vasco. Acho muito pouco provável, tem muito vascaíno que confia dessa informação, que acha que o Richarlison vai vir para o Vasco no ano que vem. Eu acho difícil, a menos que o Vasco seja vendido aí para a SAF do Vasco seja vendida, tenha aí algum investidor pesado no clube e faça esse tipo de movimento. O que pode levar o Vasco a sonhar com a possibilidade de contratar o Richarlison é que o Orlando City da MLS está negociando, tentando a contratação dele junto ao Tottenham. É um time que claramente não tem a força dos clubes europeus e mesmo assim está tentando a contratação do Richarlison. Eu acredito que se chegar o Vasco na parada, lutando pau a pau ali com o Orlando City, eu acredito que o Richarlison pode dar preferência para jogar no Vasco, porque aqui ele seria rei, né, cara? Chegaria, pegava a camisa 9 e ia pro jogo. O Orlando City também, só que ele vai estar atuando na liga muito mais fraca, menos competitiva, e se ele estiver visando Copa do Mundo, claramente ele deverá repensar essa situação. Situação complicada, ele tem contrato até 2027 com o Tottenham, e se ele fosse sair do Tottenham, a única opção que ele teria para a Europa hoje seria o Everton, que já demonstrou interesse na contratação dele para a próxima temporada europeia. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação. Mais cedo a gente falou do Guilherme Arana, especulado também para a próxima temporada. Informação trazida com exclusividade pelo Papo na Colina. Até agora não foi apurado por outros jornalistas. A gente segue aqui no aguardo se realmente vai aprofundar essa informação, se vai ter realmente o interesse do Vasco em trazer o Guilherme Arana. Como eu falei mais cedo, o jogador é um atleta que está muito tempo no Atlético Mineiro, conviveu muito tempo com as lesões, está tentando retomar agora
Ontem, até mesmo no jogo diante do Sport, ele desabafou bastante após o jogo, depois de ser criticado duramente por torcedores do Atlético por fazer corpo mole, torcedores acusando ele de fazer corpo mole, e claramente aí é um jogador que ele estando saudável e bem, ele joga em qualquer time do Brasil, só que hoje o Piton joga mais do que o Arana, na minha opinião, e se ele vier para o Vasco, nas condições que ele está atualmente, ele vai ser banco do Vasco. Certamente aí o Vasco pretende reforçar o seu time para a próxima temporada e ter jogadores aí bem qualificados, só que não sabemos se o Guilherme Arana vai chegar no Vasco para ser reserva, se ele vai querer jogar no Vasco sendo reserva, né? Vamos ver o que vai acontecer nessa situação. Outros nomes precisam com urgência serem contratados. O Vasco não tem zagueiro reserva, o Vasco não tem grandes qualidades no banco de reserva, jogadores que vão resolver jogos. E sai, por exemplo, o Coutinho entra um jogador que é capaz de fazer o que o Coutinho faz, né? Mas que tenha poucos jogadores com essa característica do mercado, mas o Vasco vai ter que tentar buscar jogadores aí mais intensos, que dão intensidade nos jogos, jogadores aí que fazem parte do que o Diniz propõe, jogadores que vão se encaixar bem no plano do Diniz, e ele estando no Vasco, o técnico do Vasco, Diniz, ele vai ser importante nessa busca por reforço, vai trazer jogadores mais ou menos que se encaixem no seu perfil. Esse elenco do Vasco, sempre bom deixar claro que não foi ele que montou. A partir do momento que ele estava no Vasco, ele deu o aval para o Vasco contratar Robert Renan, Carlos Cuesta, contratar aí Thiago Mendes, contratar também o Matheus França e o atacante Andrés Gomes. Esses reforços todos vieram na era Diniz. E também teve um retorno do Barros. Todos esses atletas aí, exceto o Thiago Mendes, vêm conseguindo desempenhar bem com a camisa do Vasco. Ainda tem o Matheus França, que está um pouco abaixo, na minha opinião, mas é um jogador que tem potencial para evoluir. E também, claro, a gente espera muita coisa do colombiano Andrés Gomes, que pode ser titular já no jogo contra o Fortaleza, o próximo jogo do Vasco aí, barrando o Pirata. Comenta aí o que você espera do planejamento para a próxima temporada.